paz do Senhor, amém, a todos com a boa de salvação. Seria muito bom se todos estivessem aqui, né, para escutar, porque bastante atenção em questão da palavra, né? Eu sei que alguns estão com fome, no caso aqui do nosso querido Luca, né? Me lembro quando a gente estudava, né? É uma graça. É bom que os irmãos se alimentam tanto do carnal como do espiritual, né? Mas o mais importante é o espiritual para a nossa vida. Estamos celebrando aqui o aniversário da nossa irmã Raimundinha, né? Mais um ano de vida a qual a serva do Senhor está completando, né? Que Deus abençoe muito mais sua vida, muitos anos de vida, muita saúde. Mas vamos meditar na palavra em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Bota aí para mim aí, Luca, por favor. A irmã Marisma estava cantando aquele louvor, né? Estava falando para ela que na primeira vez que eu escutei esse louvor eu me derramei de lágrimas quando eu cheguei na minha casa. E só Deus sabe, irmão, como é que eu estou aqui. Coração assim quebrado, né, e tudo, mas o Senhor vai consolando, o Senhor vai aliviando. E quando ela louvou ali coisas maiores, né, o Senhor foi quebrantando meu coração e eu sentindo a presença de Deus, porque Deus ele está presente em qualquer ocasião, né? Não é simplesmente em culto, mas em aniversário, ação de graça, tudo aquilo que a gente for oferecer ao Senhor, o Senhor está presente. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Repetindo mais uma vez: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Nós vemos aqui, né, que Salomão, quando ele vai escrever esse capítulo, quando ele vai declarar esse capítulo, ele está praticamente assim terminando assim a sua juventude, né, e provavelmente terminando seus últimos dias, a qual Deus tinha designado a ele. Mas a palavra principal que relata esse capítulo é em questão de tempo. E nós temos vários e vários tempos, nós temos vários momentos, seja um momento para agradecer, seja um momento para murmurar, seja um momento para refletir, seja um momento para cantar, seja um momento para a gente visitar alguém. Enfim, o tempo ele é algo incalculável. Só que nós estamos falando desse tempo a qual nós estamos celebrando aqui, em questão de um aniversário, em questão de uma data. E a nossa irmã ela está celebrando mais um ano de vida, porque Deus está permitindo, porque Deus está colocando isso sobre a vida dela. E eu creio que Deus vai acrescentar muito e muito mais anos. Mas a gente muitas das vezes pensa como seres humanos e a gente volta à memória e a gente se faz aquela pergunta: o que é que eu deixei de fazer? Ou então, durante esse tempo a qual eu tenho, o que foi que eu planejei, o que foi ter escutado aquele conselho, eu precisava ter valorizado várias e várias coisas na minha vida. E muitas das vezes quando a gente perde algo, então muitas das vezes quando a gente ganha algo,
Não é porque nós ganhamos, mas foi porque Deus ele permitiu aquilo. E nós estamos celebrando essa data hoje para declarar sobre a vida, né, da nossa irmã, para que Deus venha estar no controle da vida dela, para que Deus venha cuidar da sua saúde, para que Deus venha cuidar dos seus propósitos, dos seus desejos que ela ainda tem. Mas, irmão, ela está numa certa idade. Como é que o irmão pode falar que ela ainda tem sonhos, que ela ainda tem projetos? Deus, ele é o Deus do tempo. Deus, ele é o Deus da palavra. Deus, ele é o Deus que ele faz acontecer, não simplesmente hoje, mas pode ser amanhã, depois de amanhã, enfim. E a gente não vê tantos exemplos na Bíblia que várias e várias pessoas que estiveram em uma certa idade, Deus ele não cumpriu vários e vários sonhos. Na vida de Abraão e Sara, por exemplo, o Senhor acrescentou Isaac, filho da promessa. Na vida de tantas e tantas pessoas, por exemplo, o Senhor cumpriu a promessa. E nós estamos vendo aqui que Deus ele está cumprindo uma promessa. E que promessa é essa? Primeiro, de nós estávamos vendo, né, ela com saúde e com vida. Mas o mais principal é vendo ela com saúde e com vida, e todos nós aqui celebrando com Cristo. Todos nós aqui adorando a Jesus juntamente com ela. E nada é melhor e nada é mais prazeroso do que isso, do que celebrar a nossa vida com Jesus, de que celebrar mais um ano de vida com Jesus. Isso é algo prazeroso, isso é um privilégio que tantas e tantas pessoas aí querem e felizmente não podem. Não é por questão de que elas não podem, mas é por questão do próprio orgulho do ser humano. E principalmente porque essas certas pessoas elas não conseguem se libertar das garras de Satanás, daquilo a qual Satanás ele coloca vários e vários pratos. Então que nessa noite que nós possamos refletir, não simplesmente nesse aniversário, mas que nós possamos refletir e dizer: eu quero colocar o meu tempo, eu quero colocar a minha dádiva, eu quero colocar a minha esperança em Deus, para que Deus ele venha cuidar de tudo e para que Deus ele venha realizar. Como o salmista ele vai declarar para nós se deleitarmos no Senhor e ele vai conceder o desejo do nosso coração. Então o tempo a qual nós temos hoje é de vida. Então que nós possamos valorizar esse tempo de vida com o Senhor. Que nós possamos valorizar esse tempo a qual Deus ele está nos concedendo. E aí vem na nossa memória e a gente se lembra quantas balas perdidas o Senhor ele tem me livrado. Quantas doenças aí malditas o Senhor tem me livrado, de AIDS, de câncer, de gripe, seja lá o que for. Só que eu não tenho feito o quê? Agradecer ao Senhor, porque Deus ele faz a parte dele. Só que nós como seres humanos a gente não faz a nossa parte. A gente coloca várias e várias prioridades, seja no ser humano, seja em outras e outras coisas. Eu falo isso para você porque para que eu venha falar para você, essa palavra primeiro vem para mim. E ela serve também para mim isso. Então a prioridade da nossa vida, primeiramente Deus. Aí depois vem família, depois vem outras e outras coisas. Mas o principal é o tempo a qual Deus ele coloca sobre a vida de cada um. E qual é a dádiva que Deus está colocando para nós hoje? Para nós celebrarmos a vida da nossa irmã, para nós sorrirmos e para nós pegarmos como exemplo. Assim como ela está celebrando mais um ano de vida com Cristo, eu também estou aniversariando, juntamente com ela. Mas irmão, eu celebro o aniversário em outro mês, não importa. Todos os dias nós celebramos uma dádiva com Deus. Todos os dias nós celebramos algo com o Senhor. Não é necessário chegar o 21 de dezembro, por exemplo, que eu celebro meu aniversário, para que eu venha chamar várias e várias pessoas, eu assoprar as velhinhas do bolo, e aí eu venho dizer: pronto, agora eu estou no novo ano, eu estou numa nova estação. Não é necessário isso, mas é viver a cada dia.
é a gente valorizar cada dia. E a gente dizer, pode estar seco, pode estar acabado, enfim, mas eu sei que uma hora passa, porque a primavera não chega. A primavera ela chega na vida de cada um, na vida de cada uma. Mas é necessário o quê? Viver a cada dia com dádiva, com o tempo a qual Deus ele coloca sobre a nossa vida e fazer como Jesus ele nos ensinou. Primeiramente orar e vigiar, mas também se for para visitar alguém que esteja precisando, que a gente venha visitar. Porque muitas das vezes aquela pessoa, ela não precisa de condição financeira, não precisa de coisa material, não. Ela precisa simplesmente de uma palavra, de um abraço, de um carinho. E faz toda a diferença. E aí ela se lembra que em todo o tempo da vida dela, que ela teve e que ela ainda continua tendo, aquilo foi o maior presente que ela conquistou e que ela ganhou. A gente vê a vida de Jesus, por exemplo. Jesus, ele veio, mas ele não veio com uma veste branca, ele não veio num cavalo branco, não. Jesus, ele veio humilde. Jesus, ele veio manso, para nos mostrar que esse é o verdadeiro sentido da vida. De ser manso, de ser humilde, de ser como Jesus ele é e continua sendo bom, assim como o Pai dele é, o nosso Deus. E a gente fazendo isso, a gente só vai ganhar. Ah, irmão, mas ninguém me ama. Ah, irmão, mas ninguém me quer. Enfim, mas existe um Jesus que te quer, existe um Jesus que te ama, existe um Jesus que te perdoa. E nada é mais justo do que a gente simplesmente agradecer e dizer: Senhor, não tenho nada no meu armário, mas ainda assim eu te agradeço. Senhor, o meu dia foi péssimo hoje, mas mesmo assim eu te agradeço. Senhor, eu não conquistei nada nesses últimos anos, mas mesmo assim eu te agradeço. Aí quando a gente vai sendo fiel no pouco, como a palavra do Senhor nos fala, Deus ele vai acrescentando muito, muito em breve. E não é necessário a gente ter pressa, como o ditado popular vai dizer, né? A pressa ela é inimiga da perfeição. E nós não precisamos ser perfeitos o tempo todo, não. Nós precisamos a cada dia só se consertar. A gente precisa a cada dia só dizer: eu errei porque eu estou errado, mas eu estou aqui para aprender. Eu estou aqui para me consertar. Eu estou aqui para aprender com a vida e principalmente com Deus, que todo o caminho que Ele me ensina não é para o meu mal, mas é para o meu bem. Que toda a palavra que Deus ele me disciplina não é para o meu mal, mas é para o meu bem. Então, se existem feridas que ainda não foram cicatrizadas, Deus ele vai cicatrizar, Deus ele vai curar. Se for alguma doença que alguém veio aqui nessa noite, por mais que seja um aniversário, enfim, Deus ele vai curar, Deus ele vai fazer, Deus ele vai realizar. Se existe alguma porta ainda que não foi aberta, Deus ele vai abrir. Por quê? Porque Ele é o Deus do tempo. Ele é o Deus da oportunidade. Ele é o Deus que traz o equilíbrio. E é o que Ele está fazendo no meio dessa família aqui. Na parte dessa família, né, do nosso levita Marcos. Ele está trazendo o equilíbrio para dizer: eu sou o Deus dessa família. Eu sou o Deus que vai trazer a providência para essa família. Eu sou o Deus que vai suprir as necessidades dessa família. E mais do que tudo, para dizer: eu não esqueci de cada um. Eu não esqueci de cada uma. Então valorizar o nosso tempo com Deus é maravilhoso. Valorizar o nosso tempo com Deus é um privilégio. Então que a gente venha valorizar isso. Esse tempo do abraço, esse tempo da felicidade, esse tempo do choro, por mais que seja triste, mas a alegria de Deus ela chega menos quando a gente menos espera.
Quando a gente menos imagina, o Senhor está lá batendo lá no coração para dizer: pronto, agora eu cheguei. Não precisa mais se lamentar, não precisa mais chorar, porque agora eu estou curando, eu estou trazendo a resposta, eu estou trazendo o equilíbrio, eu estou trazendo tudo de volta para o lugar. Porque você soube esperar no meu tempo. Porque você soube esperar na minha promessa. Porque você soube esperar naquilo a qual você achava que era bom para você, mas lá na frente você entendeu que era livramento. Porque você achava que aquilo só ia te beneficiar, mas você aprendeu que lá na frente não ia te beneficiar, ia te trazer a ruína, ia te trazer dor, ia te trazer aquilo a qual não ia te trazer paz, pelo contrário, só ia trazer guerra, só ia trazer mal. E não é isso que Deus ele quer. A gente sempre coloca: é culpa de Deus, Deus não está me vendo, Deus ele não está vendo aquilo a qual eu estou passando. Mas nem tudo é Deus. Somos nós mesmos. Somos nós que procuramos os problemas. Somos nós que procuramos as dificuldades. Somos nós que procuramos estar do jeito a qual a gente é, e nem é Deus. É claro que Deus ele vai permitir muitas das vezes, mas nem tudo é Ele. Igual como Jó. Eu permito que tu faça tudo com ele, agora na vida dele não. Aí a gente lembra do que? O tempo da vida que